Olá, família, sejam bem-vindos de volta a mais um dia de estudos juntos, onde nós estamos em Provérbios capítulo 5, aprendendo com o sábio Salomão sobre um assunto que nós temos abordado aí já nos últimos dias e vamos continuar a abordar, tá? Que é o assunto da imoralidade sexual. Nesse caso aqui, a mulher imoral. Mulher porque Salomão escrevia para o seu filho, então ele está falando sobre a imoralidade dentro da pessoa, né, da figura feminina. Mas com certeza os princípios se aplicam a todos nós e a gente poderia aplicar isso ao homem imoral também aí para as mulheres que estão assistindo. Você pode trocar aí essas palavras porque o princípio permanece o mesmo. E quero, antes da gente olhar o nosso texto de hoje, quero só deixar claro uma coisa para você aqui. Nós estamos falando sobre imoralidade sexual porque a Bíblia fala sobre isso. Nós estamos falando sobre esse assunto porque Salomão fala sobre esse assunto no capítulo 5. Nós vamos ver que esse assunto reaparece no capítulo 7 de novo, tá? E eu queria que você entendesse o seguinte: se Salomão fala é porque a gente precisa ouvir, tá? Então vamos ouvir. Sejam pacientes comigo aí se você já está cansado de ouvir desse assunto, mas eu creio que a sabedoria de Salomão reflete aqui que nós precisamos ouvir, entender, pensar, refletir sobre esse assunto para que a gente não caia, né, em besteiras por aí por não ter pensado e refletido de forma sábia. E a gente já vem falando também que nós vivemos num país muito sexualizado. O Brasil é um país onde essa realidade é muito aflorada na nossa cultura e a gente corre risco talvez até mais do que, né, na época de Salomão, de cair em coisas assim. Então nós vamos olhar com bastante paciência, com bastante temor, entendendo que se está na Bíblia é porque é útil para mim e para você. Então vamos olhar juntos hoje, capítulo 5, no versículo 6. É a continuação da nossa discussão sobre a mulher imoral. Vamos lá? Versículo 6 diz assim: ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Ela nem percebe, ela não enxerga. Olha que interessante. Gente, pior do que você reconhecer o erro, mas decidir persistir nele, pior do que você reconhecer o erro, mas decidir persistir nele, é você nem reconhecer o erro. Tem gente que está tão perdida, tão longe de qualquer conceito de moralidade, o conceito bíblico, o conceito certo e errado, está tão perdida que acha que está tudo normal. Não enxerga o que está claro para todos ao seu redor, essa pessoa não consegue enxergar. De tão distante, tão longe, tão perdida que está, que chega a achar que o que ela está fazendo ou ele está fazendo é correto ou normal ou que todo mundo faz. E a gente olha de fora e fala: meu Deus do céu, quando foi que você acreditou que isso era bom? Quando que entrou na tua cabeça que isso era correto, que era bom, que era útil, que seria uma boa ideia? Mas a pessoa está tão cega que ela já não consegue mais nem enxergar. Pior do que você reconhecer o erro e decidir persistir nele, isso é uma possibilidade, tá? Eu sei que é errado, eu vou fazer mesmo assim. Esse é o primeiro passo. Se você sabe que está errado ainda, você ainda está, né, ainda está um pouco distante da mulher adúltera, que já nem consegue mais perceber o seu erro. Olha aqui comigo de novo. Nem percebe que anda por caminhos tortuosos, caminhos tortos. Lembra que a gente falou muito sobre a vereda do justo? A vereda da vida? Não enxerga a vereda da vida. Então, ela não consegue nem enxergar o caminho correto, como se não tivesse ali. Tá todo mundo vendo, cara, tem um caminho torto e um caminho reto. Tem um caminho largo e um caminho estreito, um caminho que dá vida, um caminho que dá para a morte. Ela não enxerga mais porque foi cegada pelo seu pecado. Cabe aqui para mim, para você, um, um adendo, um parêntese aqui. Queridos, todos nós podemos ser cegados pelo nosso pecado. Não é só mulher adúltera, não é só para mulher, não é só para homem, não é só para adúlteros, é para todo mundo. O pecado, quando a gente persiste nele, acontece uma coisa que a gente chama de cauterização da consciência, tá?
que é a cauterização? Você meio que queima ela, né? Quando você cauteriza né, através de uma cirurgia, você cauteriza algum tecido do seu corpo, você queima ele para parar o sangramento e, de certa forma, ele acaba se tornando insensível, porque no queimar você também queimou alguns, né, sentidos ali que tinha antes, você meio que cauterizou, meio que queimou aquilo. Ok? Você não tem mais o sentimento, o tato, o sentido. A nossa consciência também pode ser cauterizada. Se a gente ignora, diz que não tem nada a ver, a gente vai começando a entender como normal aquilo que antes seria uma abominação. E a gente vai perdendo a sensibilidade da nossa consciência, porque a gente queimou a nossa consciência, a gente dessensibilizou a nossa consciência através de tantas infrações e tantos pecados cometidos, a gente acabou perdendo esse senso de consciência. E eu queria incentivar todos nós a pegarmos isso para nós, entender que não acontece só no adultério, acontece em todas as áreas. E pode chegar um ponto de a gente nem conseguir mais enxergar aquilo que está na nossa frente, a vereda da vida. Sabe aquela pessoa que às vezes você pensa assim, eu vou trazer ela para a igreja um dia, ela vai enxergar, eu tenho certeza que se eu conseguir trazer ela para a igreja, Deus vai tocar o coração dela e ela vai enxergar e a pessoa vai para a igreja e fala, foi bom, quem sabe outro dia eu volto. E você está ali falando, cara, o que você não viu, o que você não enxergou, pelo amor de Deus, o louvor foi maravilhoso, a palavra foi maravilhosa, um lugar bacana, cheio de gente servindo, gente alegre. O que você não conseguiu ver, pelo amor de Deus? Como é que você pode ser tão cego? Pois é. Lembra daquele texto, Novo Testamento, que diz que o diabo, ele cega os olhos dos descrentes para que não possam ver a luz de Deus. O diabo literalmente cega a gente para que a gente não possa ver, ou para que pessoas não possam ver a luz de Deus. Literalmente é como se fossem cegos para as coisas espirituais. Aqui trata-se de uma mulher que está cega para a vereda da vida. Ela não enxerga a vereda da vida. Mas, cara, tem um caminho diferente, tem um caminho melhor para você. Ela não consegue achar. Não consegue enxergar. Você fala, mas é ali, ó, o caminho está ali, você tem que ir para lá, você tem que fazer desse jeito. A pessoa não consegue. Por quê? De tanto pecar, a mente se tornou, a consciência se tornou cauterizada. E nem sabe exatamente por onde anda. Aliás, olha o versículo 5 aqui comigo, só para a gente pegar um pouquinho do contexto. Os seus pés, falando da mulher adúltera, tá? Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela está indo na vereda, não na vereda da vida, mas na vereda da morte. Seus pés estão indo para a morte. Os passos descem para a sepultura. Ela está indo por um caminho totalmente errado. E não consegue ver isso. Não consegue perceber isso. Ela está na vereda errada. Aí a gente entende, né? Ela não percebe quando seus caminhos são tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Ela só vê um caminho, ela só vê uma forma de se viver, só vê uma saída. E essa saída não é nada boa para ela. Acho interessante aqui quando diz que os seus caminhos são tortuosos, né? Porque vamos pensar, a mulher não estaria aqui investida em adultério se ela não quisesse entortar o caminho de outras pessoas, né? Se ela não quisesse destruir a vida de outras pessoas, ela talvez não tenha consciência disso, mas é um caminho que destrói, né, a vida de outras pessoas. Ela vai por caminhos tortuosos porque é isso que é o adultério, é caminhar por um caminho torto. É você procurar tirar uma pessoa do caminho certo e levar para um caminho torto. Os caminhos são tortuosos porque o adultério é um comportamento de gente torta, gente que não está endireitada, gente que não está em pé, gente que não está posicionada, gente que não está, sabe, se posicionando da forma correta. É um caminho tortuoso, é um caminho problemático. E nós vamos ver amanhã que o incentivo no versículo 8 de amanhã é muito prático para nós, muito prático e muito tramontina, assim, né? Corte rápido, sem muita frescura, sem muito romance.
Mas, queridos, nós temos que entender o seguinte, que quando a pessoa começa a se enveredar pelo caminho da imoralidade sexual, nesse caso aqui, né? O caminho da mulher adúltera, a gente acaba se tornando cego. Por isso que algumas pessoas depois olham para trás, né? Nesse pecado, em outros pecados, falam, nossa, como é que eu fui fazer isso? Né? Como é que eu fui parar aqui? Como é que eu pude ser tão burro? Como é que eu pude jogar tudo fora? Como é que eu pude? A gente começa a fazer uma análise. Depois que os olhos são abertos pela consequência, a gente olha para trás e fala, cara, como que eu pude? E o que, na verdade, a gente está falando, como que eu pude ser tão cego? Por quê? Porque o pecado, ele cega a gente, a tentação cega a gente. O inimigo é especialista, né, em cegar a gente, em usar os nossos próprios desejos e tentações para cegar a gente. Então, nós temos duas formas de a gente perceber a nossa cegueira. Primeira é vivendo as consequências e depois de tudo já feito, da bomba já estourada, olhar para trás e falar, meu Deus, como que eu pude ser tão cego? Isso é uma forma. Outra forma é a forma da sabedoria, que é o quê? Aprender com o conselho dos outros. Aprender com palavras de homens sábios para que eu não tenha que cometer os mesmos erros e descobrir que eu estava cego. Ele já está dizendo, se você for, você vai pelo caminho de quem está cego. Então não vai, fica longe. Cuidado porque o final desse caminho parece... Interessante, né? Que o versículo 5 diz que os pés descem para a morte. Parece que, nossa, o adultério vai me dar vida. Nossa, eu vou viver uma forma radical e uma aventura e vai ser incrível. E, nossa, vai ser empolgante, emocionante. Eu vou viver uma vida desprendida e tal. E eu vou, eu faço, eu posso, eu tenho e tudo mais. Mas quem já trilhou esse caminho sabe que esse caminho aí não leva para a vida, não. Leva para a morte. Esse caminho, ele pode até ser interessante no primeiro momento, na fase da lua de mel. Mas com o passar do tempo, você começa a perceber tudo que você tirou. Queridos, lembra do seguinte, o pecado sempre te leva mais longe do que você queria e sempre te custa mais caro do que você queria pagar. Presta atenção. O pecado sempre te leva mais longe do que você queria ir e sempre te custa mais caro do que você queria pagar. Sempre é assim. Sempre é assim. Então, quando a gente usa a sabedoria para o nosso benefício, a gente lê algo que diz o seguinte, o pé da mulher adúltera desce para a morte. Seus passos vão para a sepultura. Talvez não seja uma morte física, literalmente. Isso pode acontecer. Mas talvez seja a morte da sua família, a morte dos seus sonhos, a morte do seu casamento, a morte da sua tranquilidade, do seu sono à noite, para você dormir com esse barulho, né? Enfim, pode ser a morte de várias outras coisas. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos. E ela não enxerga a vereda da vida. Deixa eu te falar. Será que esse é o tipo de pessoa que você quer fazer parceria? Alguém que nem percebe que caminha por caminhos tortuosos e não consegue enxergar a vereda da vida? Deixa eu te dizer, vamos ser bem didático aqui. Se você está na vereda da vida, você não vai conseguir comungar com alguém que não enxerga a vereda da vida. Não tem como. O único jeito de você entrar em comunhão com alguém que nem enxerga a vereda da vida é se você sair da vereda da vida e for para lá se juntar com essa pessoa. Senão não é nem para seus caminhos se cruzarem. Não é nem para você, né, estar em relacionamento com uma pessoa dessa forma. Então, que nós possamos aprender com a sabedoria de Salomão aqui para que a gente não tenha que cometer esse erro. E que a gente possa ficar longe de pessoas que estão nesse ambiente. Que a gente possa ficar longe no sentido de não nos associarmos. Você pode buscar ganhar uma pessoa, mas você, homem, não deve tentar ganhar uma mulher para Jesus. Né? Nem mulher tentar ganhar um homem para Jesus, tá? Então você manda a tua esposa, manda teu marido lá ganhar o homem para Jesus, né? Se você é marido, manda tua mulher ir lá ganhar essa mulher para Jesus, né? Mas muito, muito cuidado em você se associar e se aproximar de alguém do sexo oposto
e que nem enxerga a vereda da vida, que a probabilidade de dar problema é altíssima. E aqui nós temos que absorver essa sabedoria para a minha vida e para a sua vida também. Graças a Deus pela sabedoria de Deus que nos ensina sem a gente ter que cometer o mesmo erro. Que a gente possa pegar isso para nós, trazer para nós e cuidado, né? Eu acho que isso é aplicável a todos nós. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Talvez o maior perigo é quando a gente pensa assim, isso aí não é um problema para mim. Isso aí não é tentação para mim. Não, isso aí é para os outros. Isso aí para mim não é problema. Cuidado, cuidado. Que a gente possa manter a nossa vigilância, a nossa atenção e o nosso cuidado com relação a isso. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque nós temos a oportunidade de aprender com o erro de outras pessoas, com a sabedoria de outras pessoas, para não cometermos os erros. Pai, eu oro em nome de Jesus, o Senhor nos mantenha longe, ó Deus, de pessoas do sexo oposto que não encontram, que não enxergam o caminho da vida, que caminham por caminhos tortuosos. Pai, guarda-nos em nome de Jesus, Pai, de toda tentação e pecado nessa área, Pai, que o Senhor literalmente não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Essa é a nossa oração hoje, Pai. Gratos pela Tua palavra e gratos por esse tempo juntos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Amanhã continuamos com o mesmo assunto e uma dica muito prática para todos nós. Abraço. Até lá.